A paz do Senhor Jesus a todos do canal, blinde o coração e receba vida. Deus vos abençoe. Estamos aqui para fazer a leitura da Bíblia, segundo o mandado de Deus, uma ordenança do Senhor. Vamos ler ainda Paraxá 39. Devemos ler a Paraxá contando os dias, os Omer. A leitura bíblica, ela é indicada a ser feita todos os dias, nos dias regulares e nos dias normais, mas nós estamos fazendo em dias separados por causa do mês de Sivan, aonde nós comemoramos o Pentecostes, e é uma ordenança do Senhor nos voltarmos para a leitura da Bíblia, nesses capítulos, nesses versículos, que Ele quer se revelar a mim e Ele quer se revelar à igreja dele. Glória a Deus. Vamos ler 2 Timóteo, capítulo 2, versículo de 8 a 21. E após lermos, iremos para Judas. Tem um capítulo só, nós vamos ler todo o capítulo. Glorioso Deus, eterno e soberano Pai, vem falar conosco através da leitura da Tua Palavra. Se revela a nós, Pai, em nome de Jesus. Estamos cumprindo o mandato Seu. No mês de Sivan, Senhor, os céus estão abertos para ouvir nossos louvores, nossas adorações. Nós te amamos, Pai. Nós te adoramos, nós te glorificamos, nós te exaltamos. E nós te honramos através das nossas orações, dos nossos louvores, das nossas petições e dos nossos agradecimentos. Mas aqui, Senhor, o Senhor quer trabalhar de uma forma especial com cada um que obedece a Tua palavra, os Teus mandamentos. O Senhor diz que o céu se abre, e quando o céu se abre, o Senhor derrama bênção sobre nós. E essas bênçãos, Senhor, é espiritual, o crescimento, o amadurecimento da Tua igreja. Então, prepara nossos corações para receber as Tuas promessas através da leitura bíblica. É o que eu te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém? Você que crê aí, diga amém. Glória a Deus, aleluia. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 8 em diante. Aqui nós vemos o apóstolo Paulo escrevendo uma carta para Timóteo, seu filho na fé. Vamos aprender com ele. Não se esqueça nunca do fato de que Jesus Cristo foi ressuscitado dos mortos. Era descendente da família do rei Davi, de acordo com o evangelho que eu anuncio. E é por causa disso que eu estou sofrendo e fui posto na prisão como criminoso. Mas a palavra de Deus não está em cadeias, embora eu esteja. Estou muito disposto a sofrer se isso trouxer salvação e glória eterna em Cristo Jesus para aqueles que Deus escolheu.
para os eleitos. Sou confortado com o seguinte ensino verdadeiro: quando morremos por Cristo, isso apenas quer dizer que viveremos com Ele. E se continuarmos a suportar o sofrimento com paciência, lembre-se de que algum dia iremos governar com Ele. Entretanto, se desistirmos e o negarmos, então Ele também nos negará. Mesmo quando formos infiéis, Ele continua fiel para conosco, pois não pode negar-se a si mesmo. Lembre estes grandes fatos ao seu povo, ordenando-lhes em nome do Senhor que não discutam a respeito de coisas sem importância. Essas discussões são inúteis e só causam confusão e acabam prejudicando os que estão presentes. Seja um bom obreiro, um obreiro que não precisa ficar envergonhado quando Deus examina o seu trabalho e que ensina corretamente a palavra da verdade. Evite as discussões tolas que levam as pessoas ao pecado e a se afastar de Deus. O ensino dos falsos mestres se espalha como gangrena. Himeneu e Fileto, com suas discussões, são homens assim. Deixaram o caminho da verdade, pregando a mentira de que a ressurreição dos mortos já aconteceu. E enfraqueceram a fé de alguns que creram neles. Entretanto, a verdade de Deus continua firme como uma grande rocha e nada poderá a abalar. Ela é um alicerce sobre o qual estão escritas estas palavras: o Senhor conhece aqueles que realmente são deles, e todo aquele que pertence ao Senhor não deve fazer coisas erradas. Em algumas casas abastadas, há vasilhas feitas de ouro e de prata, bem como algumas feitas de madeira e de barro. As vasilhas caras são usadas para ocasiões especiais e as vasilhas baratas são usadas no dia a dia. Se vocês ficar afastado do pecado, será como uma dessas vasilhas, feitas do mais puro ouro, a melhor da casa, de tal maneira que o próprio Cristo poderá usá-lo para toda boa obra. Fuja dos pensamentos impuros da mocidade e aproxime-se de qualquer coisa que o leve a querer fazer o bem. Tenha fé, amor, paz e sinta prazer na companhia daqueles que amam o Senhor e têm coração puro. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos que foram chamados, amados por Deus Pai, e que Jesus Cristo tem guardado em segurança, que vocês possam receber mais e mais da misericórdia,
da paz e do amor de Deus. Meus amados, queridos amigos, eu estive planejando escrever-lhes a respeito da salvação que Deus nos deu. Porém, agora vejo que, em vez disso, devo escrever-lhes de outra coisa, insistindo com vocês para que defendam bravamente a fé que Deus, uma vez por todas, entregou ao seu povo. Digo isso porque alguns homens ímpios infiltraram-se entre vocês sem serem notados, dizendo que depois que nos tornamos cristãos, podemos andar como quisermos. Esses ímpios transformaram a graça do nosso Deus, e o destino de tais pessoas já está traçado há muito tempo, pois elas se voltaram contra o nosso único Mestre e Senhor, Jesus Cristo. Lembre-se desse fato, que vocês já conhecem, que o Senhor salvou da terra do Egito uma nação inteira de pessoas e depois matou cada uma delas que não confiou nele e não lhes obedeceu. E lembro a vocês, aqueles anjos que não ficaram dentro dos limites da autoridade concedida a eles, mas que abandonaram sua própria morada. Deus o conserva acorrentados em prisões de escuridão, aguardando o juízo do grande dia. E não se esqueçam das cidades de Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas, todas cheias de imoralidade de toda espécie, inclusive a paixão de homens por outros homens. Aquelas cidades foram destruídas pelo fogo e continuam a servir de advertência para nós, de que existe o castigo do fogo eterno. E ainda assim, esses homens sonhadores continuam a viver vidas pecaminosas e imorais, desonrando seus próprios corpos e rejeitando aqueles que têm autoridade sobre eles, até mesmo escarnecendo dos gloriosos seres celestiais. O próprio Miguel, um dos anjos mais poderosos, quando estava discutindo com o diabo a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a acusar ou zombar dele, mas simplesmente lhe disse que o Senhor o repreenda. Quando fala aí acerca dos anjos, estão falando dos santos, homens santos, mulheres santas. E Miguel, ele fala acerca do arcanjo Miguel. Versículo 10. Mas esses homens zombam e praguejam contra tudo o que não compreendem, e como animais irracionais
fazem tudo o que lhes dá vontade de fazer e, desse modo, se corrompem. Glória a Deus. Cabelinho aqui, né? Ai deles, porque estão seguindo o exemplo de Caim, aquele que matou seu irmão. E como Balaão, eles fazem qualquer coisa na esperança de obter lucro e foram destruídos na rebelião de Coré. Quando esses homens se ajuntam a vocês nas festas fraternais da igreja, são manchas malignas no meio de vocês, dando escândalo, comendo gulosamente e espanturrando-se, sem se preocuparem com os outros. São pastores que cuidam de si mesmos. São como nuvens sem chuva que o vento carrega. São como árvores frutíferas no outono, sem nenhum fruto na ocasião da colheita. Não estão apenas mortos, mas duplamente mortos, pois foram arrancados com raiz e tudo. Tudo que eles deixam atrás de si é vergonha e desonra, como a espuma suja deixada pelas ondas bravias do mar. Andam vagueando de um lado para o outro, como estrelas errantes. Mais adiante deles estão as densas trevas eternas que Deus preparou para eles. Enoque, que viveu há muito tempo, a 7ª geração depois de Adão, sabia a respeito desses homens e sobre eles disse o seguinte: Eis que o Senhor virá, acompanhado de milhares e milhares de seus santos, para trazer o juízo a todas as pessoas do mundo e convencer todos os perversos das coisas terríveis que fizeram em rebelião contra Deus, e revelar todas as palavras terríveis que esses pecadores ímpios disseram contra ele. Essas pessoas são exploradores constantes, eternos, insatisfeitos, fazendo todo o mal que lhes dá vontade. São uns exibicionistas, espalhafatosos, e quando mostram interesse para com os outros, é só para conseguir deles alguma coisa em retribuição. Queridos amigos, lembre-se do que os apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo profetizaram. Eles disseram a vocês: nos últimos tempos aparecerão escarnecedores, cujo único propósito na vida é deleitar-se em todas as formas de maldade que se possam imaginar. Eles provocam divisões entre vocês. Amam os desejos pecaminosos da sua alma e não têm o Espírito de Deus morando neles. Mas vocês, queridos amigos, devem edificar as suas vidas firmemente sobre o alicerce da santidade, da santíssima fé que vocês têm, e devem orar no poder e na força do Espírito Santo. Continue vivendo com o amor de Deus, enquanto esperam pacientemente
que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo lhe dará a vida eterna. Tenham compaixão daqueles que duvidam. Salve alguns, arrebatando-os do fogo. E quanto aos outros, ajude-nos a encontrar o Senhor, sendo misericordiosos com eles. Mas tomem cuidado, para que vocês mesmos não sejam arrastados para os mesmos pecados deles. Detestem qualquer vestígio do pecado deles, mesmo a sua roupa contaminada pelos seus desejos pecaminosos. Aquele que é poderoso para guardá-los de escorregar e cair e de levá-los perfeitos e sem pecado à sua gloriosa presença, com vigorosas aclamações de alegria perpétua. Aquele que é o único Deus, que nos salva por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Sim, a Ele toda a glória, todo o esplendor e majestade, todo o poder e autoridade, que pertence a Ele desde o princípio, agora e para todo sempre. Amém. Obrigada, Jesus, pela tua santa e gloriosa palavra. Que o Senhor tenha falado a cada coração, assim como falou com o meu. Muito obrigado, Jesus. Bom dia a todos e a paz do Senhor Jesus.